pessoal, vamos hoje para a nossa terceira aula sobre toxina botulínica, aprendendo do zero. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Andréa Alves, eu sou farmacêutica esteta e clínica, com mais de 23 anos aí de carreira profissional e convido você hoje a participar de mais uma aula onde nós vamos abordar sobre as diferentes marcas de toxina botulínica e como usá-las. Gente, aproveitando aqui também, já deixa o seu like, já compartilha se você já gostou das outras duas aulas. Tem um link aqui disponível para você entrar no grupo VIP, onde você vai ganhar gratuitamente um e-book sobre aprendendo do zero a aplicar toxina botulínica, entre outras coisinhas mais. Então, gente, vamos começar a nossa aula, que hoje é uma aula muito especial, muito polêmica também, que é sobre as diferentes marcas comerciais de toxina botulínica. Vamos lá, pessoal? Bom, então, nós já sabemos que a toxina botulínica, fazendo um resumo aqui rapidamente, né? Toxina botulínica é um subproduto de uma bactéria, onde ela paralisa a musculatura. É utilizada muito na estética para eliminar as rugas dinâmicas, né? Ou seja, aquelas rugas que vêm com o movimento, e também para, de repente, aí, harmonizar, para melhorar algumas outras questões aí, disfunções estéticas faciais, tais como sorrisinho triste, o sorriso gengival, né? Bruxismo, enfim, entre outras coisas. Nós aprendemos também o seu mecanismo de ação, como funciona, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão polêmico, sobre qual marca eu devo utilizar para o meu paciente. Hoje a gente tem até paciente perguntando, né? Qual a marca que a doutora usa e tal. Então, hoje eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre as marcas de toxina botulínica. Lembrando que a toxina botulínica é do tipo A, né, que é autorizada pelo órgão sanitário, Anvisa, né, que é aqui do Brasil, para que a gente possa aí usar de forma segura e eficaz. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Bom, vamos explicar primeiro quais são as marcas hoje que nós temos no mercado, né? Bom, vamos falar sobre a pioneira, que foi o Botox, né? Então, foi a primeira aí a surgir no mercado e a ser utilizada, né? Então, o Botox é a toxina botulínica do tipo A, assim como todas, né? Ela é do laboratório Allergan, né? E ela tem como recipiente, lembra que eu falei para vocês no mecanismo de ação, que o recipiente são aquelas substâncias, né, inertes, ou seja, elas não vão fazer diferença na ação, né? Mas ajuda ali o componente a se manter estável. Alguns componentes podem dar coloração, enfim, por aí vai, tá? No caso da toxina botulínica, do Botox, é a albumina humana e o cloreto de sódio, tá, gente? Bom, o Botox, como eu já falei para vocês, ele foi aí o pioneiro, né? Então, ele serve muito como base em estudo científico, né, das suas ações, já que ele foi aí, vamos dizer, o de referência no mercado, tá? Temos também o Botulin, tá? Que é da Blau Farmacêutica. E também tem como recipiente a albumina humana. Temos também o Nabota, tá? Que hoje é a Renova, né? Que lançou a Nabota aqui no mercado brasileiro. E também tem como o recipiente a albumina. O Prosigni, né? Já o Prosigni, ele utiliza gelatina bovina, o destrano e sacarose. O Xelmin, né, que é a toxina botulínica também do tipo A, isenta aí de complexos proteicos. Não sei se vocês lembram na última aula, onde eu falei que a toxina botulínica, ela tem uma cadeia leve e uma cadeia pesada, né? E geralmente ela vem com proteínas acessórias, né? Para quê? Para que chegue na fenda sináptica com segurança, chegue sem nenhuma perda, né? Vamos dizer assim, tá? E já a Xelmin, ela é totalmente pura, tá? Ela fala que a toxina botulínica mais pura é a Xelmin, justamente porque ela é isenta desse complexo proteico
acessório, tá? Tem como recipiente a sacarose e a albumina. Ela que vende, pessoal, na temperatura ambiente, tá? Lembra que eu falei também que a única que a gente tem algumas diferenças aí em relação à temperatura? A Xeomin, ela vem em temperatura ambiente, tá bom? O Botulift, tá? Que também tem a albumina humana. E a Dysport. A Dysport, ela já tem a lactose, tá? Como seu recipiente. E lembrando que a Dysport, ela tem uma unidade de medida diferente das demais, né? A unidade dela é a unidade Speilwood e o restante é a unidade americana. Então, a gente tem que fazer essa correlação aí. A gente tem que migrar de Speilwood para a unidade internacional, né? Para a gente poder ver quantas unidades internacionais correspondem a tantas unidades de Speilwood. Tá bom, pessoal? Então, assim, basicamente são essas que a gente tem hoje no mercado, né? Estamos aí em maio de 2023, então nós sabemos que são essas que nós podemos utilizar. Bom, como vocês perceberam, elas já diferem o quê? Primeiro, em recipiente, né? Então, nem todas têm albumina, né? Então, a grande maioria delas tem albumina. Algumas delas que vocês viram tem sacarose, algumas delas tem gelatina bovina e algumas delas têm lactose. Então, vamos lá. Quem é alérgico a algum desses recipientes, alguma dessas substâncias, pode utilizar? Não, não pode. Então, se o paciente chegou na sua anamnese e você falou assim, olha, você tem alergia, por exemplo, à lactose? Tenho, sou intolerante à lactose. Você vai poder utilizar a Dysport? Não vai utilizar. Então, você já eliminou a Dysport para esse paciente, né? Nossa, eu estou indo viajar, não tem como eu levar, não tem como chegar a toxina botulínica na temperatura adequada. Qual de escolha que você vai poder levar lá na sua sacola, na sua mala? Xeomin, né? Porque você já não tem como refrigerar. Então, você já vai fazendo ali esse filtro já por aí. Qual que eu consigo utilizar e qual que eu não consigo utilizar, né? Então, assim, mas entenda uma coisa. Bom, então, beleza, a gente já entendeu que o recipiente, né, é importante você colocar na sua ficha de anamnese do paciente quais são as suas alergias, se ele tem alergia à lactose, se ele tem alergia à albumina, se ele tem alergia à gelatina bovina, se ele é diabético ou não, pois tem destrose, tem sacarose. Então, tudo isso você já na anamnese, você já vai fazendo um filtro de qual você pode usar e qual você não pode usar, né? Então, esse já é o primeiro ponto, porque o que a gente quer é o quê? Ter eficácia e ser seguro para o seu paciente, né? Lembra que eu falei que todo medicamento ele tem que ser eficaz e seguro, né? Não adianta nada você aplicar uma toxina num paciente se ele é alérgico, ele é intolerante à lactose, né? A gente não vai querer aí, de repente, uma intercorrência desse tipo, né? Então, ok. Bom, a gente já conheceu todos as toxinas botulínicas, na grande maioria das vezes, né, aquelas que são vendidas por unidade internacional. Tem a apresentação de 50 unidades, 100 unidades e 200 unidades, tá? Essa é a apresentação delas, que ela vem nas caixinhas lá. Bom, beleza. Aí já reconhecemos qual que tem o quê, a temperatura e tal. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa, né, pessoal? A quantidade de neurotoxina ativa é diferente em cada marca. A gente pode falar com propriedade, principalmente quando a gente tem artigos científicos, né, que nos traz aí informações de testes, certo? A gente também pode ter propriedade da nossa experiência na prática clínica, né? Mas isso é um dado que só você sabe, né? E não que foi passado para todos os profissionais. Então, vamos lá. Já existe artigo científico, tá? Que, inclusive, pessoal, eu estou lançando aí meu curso online, aprendendo do zero a aplicar toxina botulínica. Lá vou colocar todos os artigos científicos para vocês estudarem, para ter como embasamento. E já existe artigo científico, gente,
falando sobre as diferenças de quantidade de neurotoxina ativa. Ou seja, é aquele pedacinho da cadeia leve. Lembra que eu falei para vocês que tem a cadeia pesada, a cadeia leve. Elas são unidas por uma ponte de sulfeto, né? E a cadeia pesada, o mecanismo, a importância dela é levar essa neurotoxina ativa, ou seja, a cadeia leve para dentro do neurônio para poder fazer ação. Lembra? Então, essa cadeia leve, tá? Essa quantidade de cadeia leve são diferentes entre as marcas. Pois é, exatamente. Mas, poxa, André, então quer dizer que se tal marca tem tem mais quantidade de neurotoxina ativa, então ela é melhor? Não necessariamente, porque assim, todas elas têm, né, uma neurotoxina ativa, né, mas uma marca em si, ela tem um pouco a mais dessa neurotoxina, mas aí vai depender o quê? Do seu raciocínio clínico, né, porque vamos lá, a gente tem várias variáveis em relação à eficácia da toxina botulínica, né? Por exemplo, a gente pode estar vendo aí uma musculatura mais forte, ou seja, em termos até de espessura mesmo, né? Tem pessoas que chegam aqui, é tão magrinha, tão fininho, que chega, parece até ser um papel, né? A musculatura, principalmente aqui na região frontal. Já tem pessoas que a gente percebe que ela tem uma espessura maior de músculo, né? Então, assim, as toxinas vão ser iguais para esses dois casos? Não vai ser, né? Concorda comigo? Que em uma você vai ter que atingir bastante as suas fibras musculares, pois é mais espessa. Então, nesse ponto você vai vendo o quê? As variáveis. E por isso você vai vendo, né? Você vai analisando qual é a toxina botulínica que você vai estar utilizando. Não estou dizendo aqui, viu, gente? Preste muita atenção, que uma toxina é melhor do que a outra. Não é isso. Todas são boas, porque todas são toxinas botulínicas e todas vão entrar sim na fenda sináptica. Eu estou falando sobre um artigo científico que diz que a neurotoxina ativa, são diferentes, as quantidades são diferentes entre uma marca e outra, tá? Bom, vamos lá. A gente já vê a diferença também no processamento da toxina botulínica, né? Onde ela difere em efetividade, elas diferem. Nas proteínas acessórias, lembra que eu falei do Xiaomi que não tem as proteínas acessórias? Então, e a biodisponibilidade, ou seja, a quantidade de toxina ativa que estará lá na fenda sináptica, tá? Bom, gente, uma coisa também que eu sempre passo em curso, tá? Nos meus cursos presenciais é o seguinte. Eu sou farmacêutica, né? Então, tudo que você quer saber sobre um fármaco, sobre um produto industrializado farmacêutico, recorra à bula. Lá na bula, você vai ter todas as informações. A gente, em algumas empresas, eles disponibilizam não só a bula para o paciente, como a bula para o profissional. Tá? Um recurso também que eu acho muito legal, que vocês podem recorrer também, tá? Que muita gente até se esquece, é recorrer ao fabricante, tá? Então, assim, teve mais dúvida, quer mais material? Recorra ao fabricante. Ele tem o dever de mandar para vocês os materiais, né? Para que você possa estudar melhor aquela marca, tá bom? Então, vamos lá. No processamento da toxina botulínica, então a gente já sabe que elas diferem na efetividade, nas proteínas acessórias e na sua biodisponibilidade, tá? Bom, todas as marcas, gente, elas passam por um processo de liofilização. O que é isso? Liofilização, gente, é um processo industrial farmacêutico que desidrata o produto, né? Então, todos eles vão retirar toda a água. Para quê? Para que ele se mantenha estável, tá? Em relação à estabilidade, bom, alguns usam o vácuo, alguns usam o gradiente de pressão. Então, aí a gente já vê uma certa diferença ali no seu processo de fabricação, né? A albumina, muitas das vezes, auxilia na estabilidade e aumenta a biodisponibilidade. A gente percebe que em algumas toxinas não usa albumina, né? Então, por isso que eu falo, você sempre tem que analisar todas as variáveis,
tudo que não só o seu paciente te passa, como também o que o seu fornecedor, né? O que aquela marca te passou também, tá? Então, tem algumas toxinas botulínicas que na hora de vocês fazerem lá a diluição, vocês vão perceber que não tem vácuo, tá? Você fala, ué, tá sem vácuo. Não, às vezes ela só usou o gradiente de pressão, tá bom? Bom, então, e a liofilização, que todas elas passam por liofilização, que é um processo industrial, tá? Aí é sobre o processo de liofilização, né? Como funciona, mais ou menos, para vocês entenderem. E vamos lá, o processo de cada fabricação modifica as propriedades bioquímicas de cada molécula, podendo chegar até 900 kilodaltons. Aí vem aquela parte das proteínas acessórias e que vai fazer com que o peso molecular da toxina botulínica seja maior, né, no conjunto, no seu conjunto. Lembrando que a cadeia, a parte ativa mesmo, né, que vai mesmo fazer a ação, ela é de 150 kilodaltons, né, 100 kilodaltons a cadeia pesada e 50 kilodaltons a cadeia leve, que é onde está a neurotoxina ativa, tá? Mas aí a gente já vê uma diferença aí nos processos de fabricação, onde algumas têm aquelas proteínas, né, adicionais e que pode modificar ali já o quê? O peso molecular da sua toxina botulínica, tá bom? Bom, gente, as toxinas botulínicas, né, as suas doses não são intercambiáveis, ou seja, elas têm diferentes potências, né? Tendo em vista já todo esse processo de fabricação que é diferente, que elas se diferem, né? Enfim, então, as suas doses não são intercambiáveis, né? Ou seja, de repente a dose que eu utilizo num paciente com a marca Xeomin não é a mesma dose que eu vou colocar num paciente usando a marca Dysport. Não vai ser, né? Então, é esse o raciocínio, tá? Principalmente que eu falo, né, com muito mais clareza para vocês no meu curso, tá bom? Então, assim, entendendo que elas não são intercambiáveis, diferentes potências, elas vão mesmo, não são iguais, tá? Mas basta você entender como utilizar uma e como utilizar a outra, tá? Para isso, assim, no curso eu falo isso com muito mais clareza, tá? Porque esse assunto é extenso. Tá bom, pessoal? Aqui é só mesmo para você já ter aí uma noção de que não é simplesmente aplicar toxina botulínica. Não, a gente precisa estudar, a gente precisa entender cada uma, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A toxina botulínica é tudo igual? Não, não é tudo igual. No que elas se diferem? Bom, na fabricação, no processo de liofilização, na sua composição, na sua indicação, capacidade proteolítica das cadeias pesadas e leves, ou seja, aquela ação de clivar lá o SNER25, né, o SNEP25, o seu armazenamento, né, o seu pH, o peso molecular, lembra? Aqueles que têm aquelas proteínas acessórias, ela fica mais pesada, a toxina botulínica, então com certeza ela vai entrar ali na fenda sináptica, né? Ela vai introduzir ali no neurônio já de uma forma mais demorada do que aquela mais leve, né? Dependendo, claro, né, de pH, enfim. Quantidade de neurotoxina ativa. Então, gente, a gente tem muitas variáveis aí onde elas não são iguais. Não são, tá? Mas cabe a você estudar e analisar cada toxina botulínica. Então, vamos lá, vou dar um spoilerzinho aqui para vocês. A Xeomin, tá? A Xeomin é que tem a molécula pura, né? Então, ela é mais leve, né? Eu vou aplicar mais quantidades, tá? Por ponto, né? Sabendo que ela chega rápido ali na fenda sináptica. Só que assim, eu vou aplicar menos quantidades, porém mais pontos. Justamente por essa característica dela. Já o Dysport, por exemplo,
que estudos científicos falam, né, que ele tem uma maior quantidade de neurotoxina ativa e por essa razão ele tem uma espalhabilidade maior. Então vamos lá, por exemplo, aqui no próximo, tá? Geralmente eu aplico de 4 a 8 unidades, tá? No próximo. Se for o Dysport, eu vou aplicar 8 unidades? Nunca, porque eu sei que ele tem uma espalhabilidade maior e tem maior quantidade de neurotoxina ativa. Então, não há necessidade de eu já entrar, de repente, aí com 5, 6 unidades, que é o que geralmente eu faço, né, de primeira vez, assim, dependendo de cada caso, claro, né? Por exemplo, um homem que tem realmente uma musculatura mais forte, eu entro com 5, 6 unidades, né? Agora, assim, não, botulim, botullift, quanto que você usa? Eu já coloco 5, 6 unidades, 7 às vezes, já para não ter retorno, né? Porque uma coisa também muito importante, gente, e isso, claro, né, depois que você for pegando prática, é interessante que você evite o retorno do paciente, né? Para não dar o que a gente chama de efeito vacina, né? Para não desencadear ali um efeito imunológico, né, de defesa ali do organismo, tá? Então, assim, eu tento, né, fazer de uma forma para que não haja o retorno do paciente, tá? Então, assim, por isso que eu tô te falando, por isso que eu estou falando para vocês, né, que conheça a marca que você está usando, né, e inclusive quem me segue no Instagram, teve uma vez que eu postei, né, até um uniforme de Heels. Não interessa a marca que você usa, né, o que interessa é você saber a marca que você vai utilizar no seu paciente. Né? Então, assim, às vezes o pessoal, né, muita gente fala, não, porque eu só uso o Dysport, é uma marca boa? Todas são, basta você saber utilizá-las, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Então, gente, relembrando que a gente tem várias diferenças entre as marcas de toxina botulínica, né? Todas elas são boas? Todas elas são. Se tem Anvisa, é porque pode, é porque é eficaz, porque passamos por testes, né, de eficácia, tá? Então, o que cabe a você é entender a toxina que você está utilizando, tá? Lembrar que algumas dicas, né, que eu dou primeiro fazer a anamnese com o paciente, né? Ver ali você já vai excluindo uma ou outra toxina botulínica, né? Ver essa questão da espessura da musculatura, né, isso é a lei hipercinética, se a pessoa faz muita musculação, né, qual o dia a dia, qual a rotina dessa pessoa, né, desse seu paciente. Depois partir para o conhecimento das toxinas botulínicas. Não, essa daqui tem uma espalhabilidade maior. É igual, por exemplo, na diluição, né? Qual diluição que a doutora usa? Depende. Né? Eu gosto muito da diluição tradicional do que a diluição seca, mas em alguns casos eu utilizo sim a diluição seca, né? Porque a diluição tradicional, muitas das vezes, ela tem uma espalhabilidade maior, né? Mesma coisa, você joga uma gota num papel, e se você jogar 2 gotas, a de 2 gotas ela não vai se espalhar mais? Exatamente isso que acontece na diluição tradicional e seca, né? Se você usa um pouquinho mais de soro, significa o quê? Que você vai atingir mais um pedacinho de músculo. Se você utilizar só uma gotinha, significa também o quê? Que você vai ser mais certeiro naquele ponto, naquela musculatura. Então, assim, depende muito, tá, gente? Por isso que eu falo. Algumas regras. Harmonização facial, o menos é mais. Tenha isso na sua cabeça e isso eu passo para todos os meus pacientes. Na harmonização facial, o menos é mais. Outra coisa também, toxina botulínica não dura 6 meses. Toxina botulínica, em média, são 4 meses, tá? E também tentar fazer o seu planejamento para que esse paciente não precise de retorno, né? Para a gente evitar o tal do efeito vacina, tá? Então, assim, por isso que a primeira vez que um paciente vem, o menos é mais, né? Mas eu sempre falo, olha, eu tô fazendo o seu planejamento, a gente conversou com o paciente, vê se ele quer arquear a sobrancelha, não, enfim, não, minha cauda da sobrancelha, meu olho tá sentindo muito cansado, enfim, todas aquelas questões de planejamento, né? E aí, você vai fazer de uma forma que não haja retorno, o paciente vai retornar? Vai. O retorno que eu digo para você não ter que aplicar novas doses ali para fazer os ajustes. Precisou? Ok.
Na segunda vez, quando ele vier, o que você vai fazer? Você vai se basear com aquilo que você anotou, né? Com as quantidades, no seu planejamento. E dá super certo. Se você fizer exatamente tudo que você planejou na primeira vez, mais aquele retorno, né? Ou seja, aquelas quantidadezinhas do retorno, pronto. Tá ok esse paciente. Toda vez que ele vier, você já sabe a quantidade que ele precisa de toxina botulínica. Durabilidade, não dura 4 meses, sendo que pessoas que fazem bastante atividade física, vai durar muito? Não, não vai, porque a gente libera muito a acetilcolina, né? Eles liberam demais a acetilcolina. Então, haja toxina botulínica para estar ali bloqueando, né? Clivando aquele receptor de acetilcolina, tá? Bom, gente, então é isso, tá bom? Foi um pouquinho aí, foi muito legal aí passar para vocês esse conhecimento. Se inscrevam no nosso grupo VIP, gente, tá com um e-book super legal sobre aplicando toxina botulínica, aprendendo do zero, tá, gente? Dia 7, anota na agenda. Dia 7 de maio, no domingo, às 20 horas, eu estarei online, ao vivo, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. Estarei lá para a gente bater papo, para a gente trocar experiência, tá bom, gente? E vamos aproveitar também, nesse dia eu vou estar lançando o meu curso online, aprendendo do zero a aplicar toxina botulínica, porque eu sei que você que se formou agora, você que é estudante, está aí ansiosa, né, para começar a toxina botulínica, muitas das vezes tem medo, tem receio, eu sei de tudo isso e foi pensando exatamente em todas essas questões que eu estou trazendo esse curso para vocês. Hoje eu posso garantir para vocês que vocês vão sair totalmente preparadas, capacitadas e já para botar a mão na massa na aplicação de toxina botulínica. Lembrando que a toxina botulínica, gente, ela é o carro-chefe de todas as clínicas de estética, tá? Todo consultório de estética, os carro-chefe aí, a porta de entrada é o Botox, tá, gente? Lembrando também que o Botox, a toxina botulínica, você não precisa fazer nenhum investimento inicial, né? Basta captar o seu paciente, ele já deixa pago, você compra pronto. Você já vai ter na hora o lucro na sua mão. Então, é uma ótima... Então, lá no curso, gente, eu vou falar como fazer um Botox Day, como precificar, enfim, a gente tem várias aulas bônus lá que eu preparei com muito carinho para vocês e eu tenho certeza, tá, que vocês vão gostar. Então, gente, dia 7, hein, já se inscreva aqui, já dá o like, já convida os seus amigos, enfim, você também que já está na área, né, por algum tempo, esse curso também é para quem está já atuando, tá, eu trago várias novidades, enfim, mas se inscrevam e estou aguardando vocês no dia 7, às 20 horas. Um beijo, fiquem com Deus.